O Brasil já tem um histórico de empresas de aviação surgirem e quebrarem no meio do caminho, e em praticamente todos os casos tem envolvimentos de políticos e corrupção. As empresas acabam se envolvendo em esquemas de facilitações e vantagens em concessões para continuarem operando, mas em troca sempre tem o fato de que tem que servir o rei e seus amigos. Transbrasil, VASP, Cruzeiro, Paner, Varig, muitas já nasceram e morreram aqui em solo brasileiro, mas hoje vamos contar um caso mais recente, da companhia Gol, que é atuante nos dias de hoje e acumula alguns polêmicos e duvidosos casos envolvendo o governo federal e até o Congresso. Mas antes, se inscreva aqui no canal para continuar recebendo os nossos vídeos e, se possível, deixe seu like. Obrigado, vamos pro vídeo. A empresa Gol Linhas Aéreas foi fundada no final do ano de 2000 no Rio de Janeiro pela família Constantino, visando o conceito de baixo custo para oferecer preços acessíveis nas passagens. E em 15 de janeiro de 2001 deu-se o seu pontapé inicial realizando o primeiro voo comercial no Brasil. Mas a empresa só viria mesmo a crescer e expandir de verdade com a quebra de outra empresa do setor e com a ascensão de um governo na época. Com as eleições presidenciais de 2002 ocorrendo, os candidatos buscavam financiamentos e parcerias empresariais legais ou ilegais. Com isso, o PT traçou a estratégia do tudo ou nada. Ou está do nosso lado ou está contra nós. E na abordagem à empresa Varig, que já não vinha bem das pernas, o PT pediu contribuições para a sua campanha. Segundo relatos de Paulo Anthony, um comandante de carreira da empresa, foi negado essa suposta contribuição pelo presidente da empresa na época, Osiris Silva. Depois disso, o então presidente do PT, José Dirceu, disse que se o PT fosse eleito, a Varig passaria a pão e água. Bem, não se tem relatos e informações precisas de que a família Constantino, que tinha acabado de fundar a Gol, ajudou na campanha presidencial do PT. Mas fato é que em seguida, como sabemos, o PT assumiu a presidência e as coisas mudaram de rumo rapidamente para a empresa Gol. Como dissemos anteriormente, a Varig já não vinha bem financeiramente. E lembrando que, apesar de tudo, a Varig também não era uma empresa 100% honesta. Ela também contou muito com a ajuda e benefícios de vários governos anteriores para se tornar grande em sua época de ouro. Inclusive, temos um vídeo bem legal aqui no canal que conta toda a sua trajetória. Vou deixar o link abaixo e no card, ok? Mas o que houve foi que, com a entrada do governo Lula em 2003, o partido cumpriria sua promessa de fazer a empresa passar seus piores dias. A partir dali, a Varig, que necessitava de crédito no mercado para se restabelecer, encontrou uma oposição ferrenha do governo federal, onde foi negado todos os tipos de créditos e acordos, forçando ao máximo a falência da maior empresa de aviação do país. Sendo assim, um fundo norte-americano bem conhecido no meio, chamado Martin Peterson, esboçou interesse em adquirir a empresa em falência. Mas antes mesmo deste fundo comprar a Varig, segundo investigações do Correio Brasiliense, o presidente da época, Luiz Inácio, já atuava nos bastidores para que a Gol assumisse o controle da companhia aérea. Segundo fontes do governo, no início de 2006, José Dirceu e companhia já propunham um alinhamento com o empresário Nenê Constantino, proprietário da Gol, para arrematar a empresa concorrente, no caso a Varig. Na ofensiva da jogada, contou com o apoio do então ministro do Turismo, Valfrido dos Mares Guia, e do Conselho Nacional do Turismo, do qual fazia parte Milton Zuazani, primeiro presidente da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Este fundo americano, Martin Peterson, já era conhecido no mercado por adquirir empresas com dificuldades financeiras, saneá-las e depois revendê-las. A Varig não passaria de mais um caso no currículo do fundo. Foi aí que o PT viu a chance de arquitetar a jogada de tirar a Varig totalmente de circulação e transpor para a Gol. E em junho de 2006, a Martin Peterson e seus 3 sócios brasileiros, representados pela empresa Volo Brasil, pagaram então 24 milhões de dólares pela Varig.
Operação que só seria possível após passar nos critérios legais da Casa Civil, que na época era ministrada por Dilma Rousseff, e foi aprovado prontamente, mesmo com falta de clareza, segundo a diretora da ANAC na época. E curiosamente, em menos de um ano depois, em março de 2007, revenderam a empresa para a Gol por 350 milhões de dólares. Após a negociação, o próprio Nenê Constantino admitiu o lobby de Lula, dizendo que há meses atrás o presidente pediu para entrar nas negociações para salvar a Varig. Este dia ficou também marcado pela confirmação do envolvimento do advogado Roberto Teixeira. Roberto era uma espécie de pau para toda a obra no setor de aviação civil e por cima ainda era amigo pessoal e compadre de Lula. Roberto Teixeira teria intermediado e acompanhado toda a transação desde o início e terminou contratado pela Gol na época para tentar organizar a incorporação da Varig ao grupo Gol. Foi formada então a holding Gol Linhas Aéreas Inteligentes, que passou a administrar duas companhias, a Varig Linhas Aéreas SA e a Gol Transportes Aéreos SA. Fontes do mercado garantem que, pelo trabalho, Roberto Teixeira teria recebido incríveis 35 milhões de reais em honorários. Uma segunda parcela de mesmo valor ficou de ser paga depois, o que acabou não ocorrendo. E mais tarde se descobriu um valor de 5 milhões de reais em propinas admitidos pelo próprio Teixeira para facilitar o processo do leilão da Varig quando a Meithen Peterson arrematou. Leilão que curiosamente só teve a participação desta única empresa que arrematou. Tempo depois da compra, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, ainda não tinha aprovado a compra da Varig pela Gol. E diante de tantos documentos mal resolvidos e esclarecidos, houve uma convocação para depoimentos na Comissão de Infraestrutura do Senado, onde a ex-diretora da ANAC, Denise Abreu, levantou suspeitas sobre o negócio entre Gol e Varig. Disse que o processo foi orquestrado desde a transação capitaneada pela Meithen Peterson. Ressaltou ainda a diferença entre o preço pago pela Varig em junho de 2006 e o valor desembolsado em março de 2007 pela Gol. Porque a Varig foi comprada por 24 milhões de dólares e depois revendida por 350 milhões de dólares, sendo que ainda tinha as 15 aeronaves e as mesmas rotas. Não dá para saber por que uma empresa quer gastar mais numa operação, declarou Denise em seu depoimento. Oposicionistas fizeram a mesma pergunta na época, que permaneceu sem resposta, e o caso infelizmente não foi para frente e toda a jogada foi concluída. A Varig foi diluída nas operações da Gol até se extinguir por completa e sair dos documentos, e oficialmente em 2010 a Varig não existia mais. E a pergunta que ficou até hoje foi: por que uma empresa compraria outra empresa por 15 vezes a mais o valor que ela foi vendida há 9 meses atrás em um leilão? E ainda pagaria honorários milionários a um advogado nessa transposição? Enfim, são perguntas que a justiça brasileira não se preocupa em responder. Com tudo isso, fica claro não somente a injustiça, mas o escancarado sistema de destruição e favorecimentos, que não são regidos por leis igualitárias, mas sim por interesses e alianças por poder. Como dissemos no início do vídeo, quase todas as empresas aéreas do Brasil, atuantes e não atuantes, já se envolveram em esquemas de corrupção com o Estado. Parece que entenderam que para conseguir se manterem vivas, tem que se submeter a escolher um lado e apoiá-lo. A Gol, então, será que sobrevive até quando? Se achou que faltou algum ponto a ser citado, deixe embaixo nos comentários. Esta é uma história muito longa e complexa de se contar em alguns minutos, então fique à vontade em completar algo nos comentários. E se não sabia desta história, deixe seu like e considere se inscrever aqui no canal. Aqui falamos sobre economia, tecnologia e grandes histórias, e este foi mais um episódio de Incríveis Números. Clique em algumas das opções de vídeos na tela e nos vemos no próximo. Até mais!